Vamos dar continuidade então à parte aí das alterações do trato gastrointestinal. Faltou um finalzinho aí para a gente complementar o nosso assunto. Vamos então quando íamos comentar sobre a lavagem gástrica. Tá? Então, através da técnica da sondagem vesical, é possível, a sondagem vesical não, desculpe, a sondagem gástrica, é possível a gente realizar esse procedimento da lavagem gástrica, por meio então da instalação de uma sonda calibrosa, onde vai se introduzir aí um volume de 500 ml de soro e vai se aspirar, realizar então a sifonagem. Coloca o soro e vai tirando esse volume que foi colocado. E daí esse procedimento vai ser repetido quantas vezes forem necessárias até que você atinja aí o objetivo. Então, coloca o soro, aspira o conteúdo, coloca o soro, aspira o conteúdo, fazendo essa lavagem do estômago. Aí você avalia se vai manter ou não a sonda. Sempre realizar o registro do que foi feito, o volume, o aspecto, a coloração e o odor do que foi drenado e se teve aí alguma intercorrência durante a realização desse procedimento. Então, lavagem gástrica aí é uma aplicação prática da realização de uma sondagem gástrica, para exemplificar um pouquinho aí para vocês. Na sequência, nós vamos falar também das intervenções cirúrgicas que fazem parte das alterações do trato gastrointestinal. Então, intervenções como a realização da sondagem gástrica e duodenal e intervenções cirúrgicas. Então, a gastrostomia seria aí a inserção de uma sonda diretamente no corpo do estômago. Então, aí na imagem vocês veem, por via endoscópica, vai se ter a imagem, se faz um acesso da parede abdominal e da parede do estômago. Se instala uma sonda com um balão na ponta, então essa sonda de gastrostomia vai ter esse balão na ponta para fazer a vedação da sonda e evitar que o conteúdo gástrico caia na parede abdominal. E o paciente passa então a ser nutrido por essa sonda e também pode ser feita medicação por essa sonda. Então, quando ele tem aí a impossibilidade de usar a via oral para alimentação. Além desses ostomas de alimentação, eu posso ter ostomas de eliminação. Então, ostoma significa orifício. Então, quando a gente cria um orifício na parede abdominal e acessa direto o estômago, eu estou fazendo uma gastrostomia, um ostoma de alimentação. E também a gente pode ter os ostomas intestinais, que seriam ostomas, então, de eliminação. E esses ostomas, eles podem ser construídos em diferentes porções do intestino. Então, eu posso ter lá uma colostomia ascendente, posso ter uma colostomia transversa e posso ter uma colostomia descendente lá no intestino grosso. A característica das fezes vai mudando dependendo da posição desse ostoma. Então, quanto mais próximo do reto, mais sólidas são as fezes. Quanto mais próximo do intestino delgado, mais líquidas são essas fezes. Lembrando que uma das funções do intestino grosso é justamente reabsorver água que está lá no bolo fecal. Então, por isso, a característica vai se tornando cada vez mais pastosa, quanto mais próximo do reto for feita esse orifício. Então, como é que funciona? Esse ostoma de eliminação, ele é
uma alça intestinal que ela é exteriorizada e se cria um esfíncter. Tá? Então, uma porção vai ficar fechada dentro da parede abdominal, esse desvio é feito. Tá? Se exterioriza essa alça intestinal, se mantém a irrigação sanguínea, porque esse tecido ele precisa ficar vivo, né? Se você não tiver aí irrigação sanguínea, essa porção do intestino não vai receber oxigênio e nutrientes e acaba então fazendo um processo de necrose do tecido. Né? Se cria esse ostoma e se faz um esfíncter nele, para que ele tenha, né, um pequeno controle, né, dessa eliminação das fezes. Né? E nessa porção exteriorizada é que se instalam então as bolsas de colostomia. Aí na imagem vocês estão vendo, né? Existem dois modelos, né, de bolsa de colostomia, uma de 2 peças e uma de peça única. Né? Então essa de 2 peças cola-se uma placa e daí, né, a bolsa é encaixada nessa placa e a de peça única, bolsa e placa, né, são retiradas de uma só vez. Tá? Então, esse é um processo, né, que o paciente tem que passar e ele vai precisar ir num processo de reeducação dos seus hábitos de vida. Né? Então, no começo, é um pouco complicado para esse paciente, para essa adaptação, né? Mas com o passar do tempo ele vai, né, se acostumando a essa realidade. Então, os primeiros dias é comum que esse intestino ele não trabalhe eficientemente, né, e esse paciente ele tem aí, né, uma grande produção de gases, ao invés de ter aí bolo fecal, né, e depois ele vai, né, tendo o seu trânsito intestinal restabelecido. Tá? Então, aqui na sequência mais, né, aproximada a imagem, vocês estão vendo um ostoma construído. Tá? Então, esse ostoma, né, é uma alça intestinal exteriorizada e esse é o aspecto que ele tem que ter. Então, uma coloração vermelho vivo. Né? Isso significa que esse ostoma ele está bem irrigado. Né? E vocês estão vendo que ele parece, né, ele apresenta esse contorno, tá, na imagem, porque é o esfíncter que é criado, né, para, né, regular a saída das fezes. Então, este paciente, né, que é colostomizado, ele vai ter a sua função intestinal, a eliminação intestinal, por esse ostoma. Ao invés de fazer, né, por via anal, vai ser por via ostomia. Tá? Então, esse paciente ele vai ser orientado a fazer a higiene desse ostoma, tá? No próprio banho, com água e sabão, tá? A colar a placa adequadamente, a manter a pele ao redor, né, desse ostoma íntegra, tá? Para evitar lesão de pele. E fazer as trocas periódicas da sua bolsa de colostomia. Tá? Então, é todo um processo aí, né, de educação desse paciente que passa por essa colostomia. Tá? Então, a gente tem aí a criação de um desvio no trajeto, aí, no trato gastrointestinal. Tá? Essa colostomia ela pode ser definitiva ou ela pode ser temporária. Aí depende, né, da causa que levou à construção desse ostoma, né? Então, qual foi a finalidade dele? Se é um paciente lá que teve um tumor, por exemplo, e teve que tirar uma grande porção aí de alça intestinal, essa colostomia vai ser definitiva. Agora, é um trauma, é uma lesão diferente, em que você não perde grande porção do intestino, pode ser feita a reversão da colostomia, que é então a decolostomia. Tá? Então, volta essa alça intestinal, reconstrói-se o trânsito gastrointestinal e esse paciente passa a ter, né, a eliminação por via anal novamente das suas fezes.
Então, aqui a gente tem, né, uma outra imagem, né, de um ostoma, né, ainda em processo de cicatrização. Tá? Então, e ao lado, né, a questão da porção do intestino. Tá? Então, uma porção ela é exteriorizada e o restante permanece na parede abdominal, né? É feito então a oclusão da outra extremidade para que esse tecido se mantenha vivo, né, e viável caso for feita a decolostomia. Tá? Então, se mantém, né, toda a estrutura anatômica normalmente. Tá? Então, o que vai aí afetar, né, o funcionamento do intestino dos indivíduos? Tá? Alteração de ciclo de vida, então, à medida em que esse indivíduo vai passando pelo processo de crescimento e envelhecimento, você tem, né, o indivíduo mudando o seu hábito intestinal, né? O controle de esfíncter, uma marca de crescimento e desenvolvimento lá na primeira infância, né? E o hábito intestinal varia, né, de cada indivíduo, né? A alimentação que ele faz, né? O uso, então, o que ele ingere, quantidade de líquido ingerido. Então, se é uma dieta pobre em líquidos, ele vai ter a tendência a formar uma quantidade menor de bolo fecal, né? Alimentos que sejam ricos em fibras, por exemplo, vão aumentar esse bolo fecal, né? E a dieta dele, então, interfere diretamente no volume, né, e na questão do hábito de evacuação. Né? Então, cada indivíduo ele cria esse hábito, né, de evacuação. Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma vez por semana. Né? Existem pessoas que têm aí o intestino que trabalha um pouco menos, né, e acabam tendo aí uma frequência de eliminação diminuída. Tá? Então, o estilo de vida, exercício físico, hábito de evacuação, né? Algumas medicações podem diminuir, né, o trânsito intestinal, levando aí a uma constipação. Tá? Alguns indivíduos têm, né, algum efeito emocional que afeta, né? Então, diante de uma notícia impactante, acaba, né, alterando a constituição do intestino. Às vezes o paciente aí passa por um processo de diarreia, né, que acaba tendo uma eliminação mais efetiva. Tá? Alterações anatômicas, funcionais e congênitas, né, então vão, obviamente, né, mudar esse funcionamento do intestino, né, e alterações, né, de sistema nervoso que também podem levar, né, à incontinência intestinal. Então, pacientes que têm, né, lesão medular que afeta o feixe de nervos responsável pelo controle de esfíncter podem passar por essa situação de incontinência aí do intestino. Tá? Então, são algumas, né, das situações em que você pode ter a instalação aí de até de um dispositivo cirúrgico, que seria aí a criação de um ostoma. Tá? E esse hábito intestinal, né, cada indivíduo, né, tem aí o seu hábito, né, e acaba tendo toda vez que ele muda esse hábito, ele acaba tendo aí ou uma constipação ou um aumento da frequência, né, uma diarreia. Tá? Então, faltou essa partezinha aí da lavagem gástrica aí, da questão dos ostomas, para a gente completar o nosso penúltimo conteúdo, tá, da parte teórica, que seria então essa parte da sondagem gástrica e duodenal. Na sequência, as nossas próximas 2 aulas vão trabalhar aí com a questão do cateterismo vesical. E esse, então, é o nosso último assunto da teoria, ok? Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.